Amados irmãos, quando Jesus se manifesta, nós precisamos reconhecer a nossa limitação. Quando Jesus se manifesta, nós precisamos reconhecer a nossa limitação. Eu já disse a vocês que Pedro fracassou como discípulo, fracassou como pastor, fracassou como líder do colégio apostólico. E ele, então, provavelmente, no seu íntimo, está desiludido, considerando se deve ou não seguir com o ministério. E a Bíblia diz que eles voltam para a região deles, para a Galileia. E Pedro, então, quer voltar a fazer aquilo que ele fazia antes. Antes de ser pregador, Pedro era pescador. E Pedro, então, volta com outros 6 dos seus discípulos, dos discípulos de Jesus, revelando como ele era um líder influente no meio do colégio apostólico. E a Bíblia nos diz que ele tentou pescar a noite inteira. Se você olhar comigo, o versículo de número 3. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Nada apanharam. Pedro fracassou como pregador e fracassou como pescador. Não adianta, amados irmãos, nós fugirmos do Senhor, muitas vezes nos momentos mais difíceis da nossa vida, querendo refugiarmos-nos nas nossas capacidades, nas nossas habilidades, como se nós não necessitássemos do Senhor. Muitas vezes Deus permite que nós fracassemos, inclusive naquilo em que nós éramos os melhores, para que nós sejamos humilhados e reconheçamos que sem o Senhor Jesus nós não podemos fazer nada. Nesse próprio Evangelho, no capítulo 15, o Senhor Jesus diz aos discípulos, eu sou a videira, vocês os ramos. Todo aquele que estiver ligado em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Quando Cristo se manifesta, ele se manifesta para que nós reconheçamos a nossa limitação. Para que nós reconheçamos que nós somos frágeis, que nós somos pecadores, que nós não podemos experimentar nenhuma bênção sequer, que não seja vinda da mão cuidadosa do Senhor para conosco. Se você entende isso, você então tem que se humilhar na presença do Senhor. Você tem que fazer aquilo que está lá em 1 de Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Reconheça que você é limitado, reconheça que você é pecador, reconheça que os seus melhores esforços, como diz o profeta Isaías, não passam de trapos de imundícia. Reconheça que aquilo que é mais excelente em você não impacta a Deus. Você não é nada sem o Senhor. Quando o Senhor se manifesta, a primeira coisa que tem que cair na nossa vida é a soberba. Nós temos que botar a cara no pó e reconhecermos que nós não somos nada sem Jesus. Reconheça que você não é nada sem Jesus. Se humilhe na sua presença. Clame hoje o perdão de Deus. Jesus está aqui para dar a mim e a você um coração quebrantado e humilde. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos perdoe de todos os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Mas, pastor, o que acontece quando Jesus se manifesta? Em segundo lugar, a palavra de Deus nos diz que nós devemos obedecer o Senhor. O que acontece quando Jesus se manifesta? Em primeiro lugar, nós devemos reconhecer a nossa limitação. Mas, em segundo lugar, nós devemos obedecer o Senhor. Lá estão aqueles homens, imaginem comigo, mais uma vez, eles foram para o mar da Galileia, jogaram a rede de um lado, puxavam peixe, não via nada. Jogaram para o outro, não via nada. Jogavam para o outro, não via nada. Eles já estavam terminando o trabalho, prova é que eles estão a 200 côvados, aproximadamente entre 200 e 300 metros da praia, ali entre 150 a 300 metros da praia. Eles estão ali, então, queridos irmãos, já voltando. E aí o Senhor Jesus se aproxima da praia e fala com eles, eles estão no barco. Filhos, tendes aí alguma coisa que comer? Eles estão a 200 metros. Então você imagina comigo Jesus no barco. Filhos, tendes aí alguma coisa que comer? E eles dizem não.
Lançai a rede à direita do barco e achareis. Quando Jesus aparece na praia, eles não o reconhecem num primeiro momento. Mas quando o Senhor Jesus dá a ordem, a sua palavra é, amados irmãos, poderosa e ela prevalece. E eles, então, não questionam, eles ouvem a voz de Jesus, lançam a rede à direita do barco. E a palavra de Deus é impressionante ao mostrar para nós, no versículo de número 6, que assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Obedeça ao Senhor. Na capacidade deles, eles não conseguiram nada. Mas quando Jesus mandou lançar a rede à direita, ele já tinha mandado ali, amados irmãos, um cardume de peixes que vinha ali, então eles caíram todos na rede e eles puxaram a rede quase arrebentando, o barco quase afundando, e daqui a pouco eles vão reconhecer que é Jesus que está fazendo isso. Mas, em segundo lugar, o nosso texto diz que nós, quando Cristo se manifesta na nossa vida, nós temos que obedecer ao Senhor. Nós não temos que buscar a nossa própria vontade, mas nós temos que realizar a vontade do nosso Senhor. Semana passada eu li um livro maravilhoso, que é a biografia do reverendo Francisco Leonardo, de sua esposa Margarida. Reverendo Francisco Leonardo, para quem não sabe, é o sogro do reverendo Augustus Nicodemos e do reverendo doutor Elias Medeiros. Ele era um missionário holandês que, junto com a sua esposa, vieram para o Brasil no ano de 1959. A sua esposa era filha de missionários na Indonésia, depois na China. Na época em que, da Segunda Guerra Mundial, o Japão invadiu a região onde eles moravam, na Indonésia, ela morou 3 anos em campos de concentração. Jovem filha de missionário, casou-se com ele, que sentiu chamado para ser pastor, e foi enviado ao Brasil para pastorear a Igreja Reformada Holandesa aqui de São Paulo. Ele pastoreou a Igreja Reformada Holandesa aqui em São Paulo durante 2 anos. Depois de 2 anos, queridos amigos e irmãos, ele foi enviado pela missão a Carambeí, a Castrolanda, onde há uma grande colônia holandesa. Teve um ministério abençoadíssimo ali, até o ano de 1964, e depois ele foi enviado para Cascavel, no oeste do Paraná, onde fez um trabalho missionário precioso, implantando igreja e sendo um pregador da palavra abençoadíssimo, um instrumento maravilhoso nas mãos do Senhor. E quando ele e Dona Margarida saíram da Holanda, eles entenderam que sempre deveriam entender o chamado de Deus e ir para onde a missão os enviasse. E quando ele concluiu o tempo dele, em 1973, lá na região do Paraná, agora as filhas, as 3 mais velhas, tinham nascido na Holanda, os outros 5 nasceram no Brasil, ele teve 8 filhos, elas já estavam em idade de estudar. E agora ele tinha a possibilidade de mudar-se para Curitiba, que era o desejo do coração dele, mas o reverendo Boanésio Ribeiro tinha convidado para lecionar no Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife. E naquele momento ele disse que ele ficou temeroso. Ele nunca tinha rejeitado qualquer direcionamento da missão. Ele conversou com o reverendo Boanésio, que ele não tinha condição de assumir, que ele não tinha nem mestrado. E aí o Boanésio falou para ele: resolva seu problema, vá para a Holanda e faça seu mestrado. Ele voltou para o país dele e fez o mestrado. Irmão, mas ele estava angustiado, e de repente a esposa dele, Dona Margarida, falou para ele assim: por que seu coração está desse jeito? Sempre que a missão falou para nós, vamos trabalhar no lugar que você foi. Ela falou assim: já sei por que seu coração está desse jeito. O seu coração está desse jeito por causa das meninas, porque as 3 mais velhas já eram moças. E ele conhecia muito bem a cultura paranaense, que é muito influenciada pela cultura europeia. Você sabe que no Paraná tem muitos alemães, e ele via a expectativa das filhas dele casarem com moços ali do Paraná. Mas ele imaginava que o Nordeste era totalmente diferente. E ele dizia: como é que minhas filhas vão arrumar marido lá? Os brasileiros do Nordeste são todos diferentes. Aí a mulher dele virou assim para ele: seja crente, homem. O mesmo Deus que está cuidando de nós aqui vai cuidar de nós lá. E aí ele diz que lê o Salmo 25, 12, 13, que diz: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, a sua descendência herdará a terra. Ele diz: o Senhor deu uma cacetada na minha cabeça. Ele fala assim, né? Deu uma cacetada na cabeça do servo de Deus. Ele obedeceu, fez o mestrado na Holanda e veio para Recife. No primeiro ano que ele chegou ali, se apaixonou pela segunda filha dele, Fogelina, um jovem seminarista chamado Elias Medeiros,
que foi colega do pastor Camargo no campo missionário lá no Pará, depois fez doutorado, é professor aposentado do Seminário Reformado dos Estados Unidos. Depois, então, a filha mais velha, chamada Adriana, casou-se com um abençoado engenheiro, ela é médica, e eles vivem no sul de Minas há décadas aqui. E a terceira filha, que acerca da qual ele tinha expectativa de com quem ia se casar, casou-se com o seminarista Augustus Nicodemos, que depois se tornou o maior teólogo do nosso país. E ele diz, eu estava com medo, Deus estava mandando, eu estava com medo, mas quando o Senhor usou minha esposa e usou a palavra, eu abaixei a cabeça e tive que obedecer. E Deus ama mais minhas filhas do que eu amo. Às vezes Deus dá umas ordens que a gente fica com dificuldade de obedecer, né? Mas saiba que Deus está cuidando de tudo. Se o Senhor está chamando você para viver um desafio, uma nova realidade, diga, Senhor, eis-me aqui, faz na minha vida a tua vontade. Eu não entendo o que o Senhor está fazendo, mas eu vou obedecer, porque o Senhor me amou e deu a vida na cruz para me salvar. Então, se o Senhor está te chamando para servi-lo, obedeça, obedeça. Ainda que isso leve você a mudar de rumo, a mudar de cidade, a mudar de emprego, a mudar o jeito com que você vive, a maneira como você gasta o seu dinheiro, obedeça, porque Jesus te amou e deu a vida na cruz para te salvar. O que fazer quando Jesus se manifesta? Em primeiro lugar, reconheça a sua limitação. Em segundo lugar, obedeça ao Senhor. Mas ao olharmos para o texto nessa manhã, nós nos perguntamos, pastor, o que fazer quando Jesus se manifesta? Em terceiro lugar, o nosso texto diz, reconheça o Senhor. Reconheça o Senhor. Pasme comigo, irmão, você tentou trabalhar a noite inteira, jogou a rede a noite inteira, nada aconteceu. De repente você joga a rede, os peixes começam a puxar, o barco vai indo, você quase cai junto e afunda e tem que puxar e chamar os colegas junto assim, senão você vai caindo. Isso não é algo natural. Isso foi a intervenção de Deus. E quando isso acontece, o nosso texto nos diz que Pedro estava semidesnudo do barco, né, tinha tirado sua túnica, provavelmente só tinha uma roupinha cobrindo a região íntima, porque estava trabalhando a noite inteira naquela região quente de mar. Então a Bíblia nos diz aqui que naquele momento João, o discípulo a quem Jesus amava, versículo 7, disse para Pedro, é o Senhor. Ele reconheceu que era o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. João reconhece que é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Quando eles vivem um grande milagre, eles reconhecem que é o Senhor Jesus. Presta atenção aqui, ó. Quando você vive grandes milagres na sua vida, você precisa reconhecer que é o Senhor Jesus. Não tem outra explicação. Você passou por uma tribulação que todo mundo dizia que você não ia aguentar. E você aguentou e está aqui. O que você acha que você conseguiu? Porque você é o bonitão da balachita? Não. Você conseguiu porque o Senhor está presente na sua vida. Você lutou, trabalhou, e de repente veio uma bênção que foi sim conforme o seu esforço, mas muito maior do que você imaginava. Você não pode se ensoberbecer e achar que você é melhor do que os outros. Isso aconteceu por causa do Senhor. João, quando viu a rede estressando, o barco quase rodando, virou para Pedro, Pedro, é o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Eles se lembraram daquele dia no qual eles tinham tentado pescar a noite inteira. E Jesus pegou o barco emprestado de Pedro para pescar. E Jesus falou para Pedro, Pedro, volta para o mar, volta para o lago, lança a rede outra vez. Pedro disse, Senhor, pesquei a noite inteira. Falou para ele, mestre, né? Eu entendo de peixe, o senhor entende de pregação. Eu pesquei a noite inteira e nada apanhei. Mas já que o senhor está falando, por desencargo de consciência, eu vou lançar a rede de novo. E quando ele lançou, o barco quase afundou. Os que estavam no barco chamaram os outros, vem ajudar a encher os dois barcos. E Pedro estava do lado de Jesus. E naquele dia Pedro caiu de joelhos e disse, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou homem pecador. Foi ali que Pedro se converteu. Antes ele reconhecia que Jesus era mestre no início da cena. Depois do milagre ele chama Jesus de Senhor e reconhece que é pecador. Foi numa cena como essa que Jesus o converteu.
E quando nós olhamos bênçãos sendo derramadas sobre a nossa vida, irmãos, nós não podemos achar que é por causa da nossa própria capacidade. Nós temos que reconhecer que é o Senhor. Quando nós recebemos uma promoção no trabalho, foi o Senhor. Quando Deus abençoa a nossa família, foi o Senhor. Quando era para nós termos morrido numa enfermidade e nós fomos curados, foi o Senhor. Quando era para o nosso casamento já estar destruído e ele está sendo levantado, foi o Senhor. Quando nós vencemos uma tribulação tremendamente difícil, foi o Senhor. Quando a igreja cresce, foi o Senhor. Não somos nós, irmãos, foi o Senhor. Reconheçamos o Senhor. Demos toda a glória a Ele. Se bênçãos têm sido derramadas na nossa vida, é porque Ele nos ama e deu a vida na cruz para nos salvar. Que não haja lugar para soberba na sua vida, mas que você glorifique a Deus por tudo, porque Ele te amou e mandou Jesus morrer na cruz por você. É Ele quem derrama bênçãos maravilhosas na sua vida. É como dizia o reformador João Calvino: quando alguma coisa boa, quando há algum fruto na minha vida e no meu ministério, está clara que é a ação do Senhor. Quando alguma coisa dá errada, está claro que foi o meu pecado. Que nós reconheçamos o Senhor e o glorifiquemos em nossa vida. Amém, meus irmãos? Mas talvez você me pergunte nessa manhã: reverendo Roster, o que acontece quando o Senhor se manifesta? Em último lugar, amados irmãos, quando o Senhor se manifesta, nós aprendemos que nós devemos desfrutar da comunhão. Quando o Senhor se manifesta, nós devemos desfrutar da comunhão. Nós aprendemos, em primeiro lugar, que quando o Senhor se manifesta, nós devemos reconhecer a nossa limitação, nós devemos obedecer a palavra do Senhor, nós devemos reconhecer o Senhor, mas, em último lugar, o que acontece quando o Senhor se manifesta, nós devemos desfrutar da comunhão. Pedro vestiu sua roupa, nadou os 200 metros, chegou na praia, já estava lá Jesus, com uns peixinhos assando no fogo. Eu não sei se o Senhor tinha uma grelhinha ali, eu sei que os peixes estavam assando no fogo, tinha ali alguns pãezinhos preparados, o ambiente já era de tremenda intimidade, e aí os discípulos, os outros, vieram com o barco, e quando eles vieram com o barco, meus queridos amigos e irmãos, a palavra de Deus maravilhosa nos diz que o Senhor fala para Pedro: peguem lá outros peixes que vocês pescaram, e Pedro volta para o barco e puxa a rede, com 153 grandes peixes, e ainda que fossem tantos, a rede era boa, né? Devia ser uma rede nova, zerada, ela não se rompeu. E Pedro pegou alguns dos peixes e levou para assar ali, e a palavra de Deus diz que, naquele momento maravilhoso de comunhão, Jesus disse para eles: vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor Jesus. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava. Um momento de comunhão, irmão. Jesus prepara o peixinho, um pãozinho, ora com eles, momento gostoso, de amizade, de intimidade. Jesus quer ter comunhão com seus discípulos. E aqui, pasme comigo, é a primeira vez que você vê a reunião de um PG, depois que Jesus ressuscita. Nossa igreja tem alguns PGs. Aqui foi o PG da beira da praia, imagina, Gustavo. Está lá o PG, Jesus preparou o peixinho, e aí, de repente, naquele momento, estilo informal do PG, Pedro experimenta uma tremenda restauração, porque o Senhor Jesus vira e fala para ele: olha a importância de participar do corpo de Cristo e de viver a comunhão, porque é no momento da comunhão que Deus nos visita com restauração. O Senhor Jesus pergunta para ele: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? E ele diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus diz para ele: apacenta os meus cordeiros. Então o Senhor Jesus pergunta para ele de novo: Simão, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E o Senhor Jesus diz para ele: então, pastorei as minhas ovelhas. Terceira vez o Senhor Jesus pergunta para ele: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou pela terceira vez, mas ele então expressa a sua fé dizendo: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz para ele: pastorei as minhas ovelhas. É no momento de comunhão, é no momento em que está com o povo de Deus, com o corpo de Cristo, na presença do Senhor, que Pedro experimenta uma grande restauração. A primeira coisa que Jesus faz é restaurar o amor dele.
Jesus pergunta para ele 3 vezes: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Simão, tu me amas? Tu me amas? Jesus pergunta para ele se ele ama com um amor incondicional. A palavra que Pedro usa 3 vezes para responder não é a mesma palavra que Jesus usa para amor. É uma palavra que diz assim: Senhor, eu te amo como se o Senhor fosse meu amigo. Em outras palavras, Pedro está dizendo assim: eu não te amo como eu deveria amar. Eu amo o Senhor, mas o meu amor não é aquele amor. Antes ele dizia: eu amo e vou até a morte. Mas agora ele está humilhado. Ele diz: Senhor, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. Mas não é aquele amor que o Senhor merece ser amado. Mas eu te amo, ainda que com amor limitado. Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: tu me amas? Pedro é obrigado a reconhecer que não ama direito, mas ali o amor dele vai sendo restaurado, quando ele confessa a Jesus que, ainda que de maneira limitada, por causa do seu pecado, ele sim ama o Senhor. No momento de comunhão, Deus restaura o amor de Pedro por Jesus. Mas Deus também não só restaura o amor de Pedro, Deus restaura a fé de Pedro. Quando Jesus pergunta pela 3ª vez: Simão, tu me amas? Pedro fica triste. Você lembra que ele negou Jesus 3 vezes, por isso Jesus pergunta 3 vezes. Ele ficou triste, mas quando ele ficou triste foi bom, porque o Senhor feriu a consciência dele e ele revelou a sua fé. Ele revelou que Jesus é Deus onisciente. Ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas. É num momento como esse que ele reconhece que Jesus é Deus. Ali a fé de Pedro está sendo restaurada. Ele não crê em Jesus como um mestre meramente humano, mas ele reconhece que Jesus é aquele que sabe de todas as coisas. Jesus é o Deus dele. A fé de Pedro é restaurada num momento de comunhão. Mas Jesus restaura a missão. Jesus diz para ele: apacenta os meus cordeiros. Ou seja, dá pasto para eles, pastoreia as minhas ovelhas, alimenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro achou que estava acabado para o ministério, mas Jesus vai atrás dele e 3 vezes diz para ele: pastoreia as minhas ovelhas. Jesus nos restaura para a missão. É por isso, meu querido amigo e irmão, que não dá para ser crente vivendo de maneira desigrejada. É por isso que eu preciso do corpo de Cristo. É porque quando eu estou na comunhão do corpo, naquele momento intimista, talvez nem sempre tão formal, mas de repente o Senhor se manifesta e me confronta, e restaura o meu amor, e restaura a minha fé, e restaura o meu chamado. Hoje o Senhor manda perguntar para você: Fernando, tu me amas? Inês, tu me amas? Cris, tu me amas? Ruth, tu me amas? Daniele, tu me amas? O que você vai responder para o Senhor? Talvez nós tenhamos que responder: Senhor, nós não amamos o Senhor como deveríamos amar. Mas nós amamos o Senhor, nos ajuda, Senhor. Fortalece a nossa fé. Nos ajuda a entregar o nosso coração totalmente a Ti. Hoje o Senhor trouxe você aqui para restaurar o primeiro amor no seu coração, para restaurar a sua fé em Jesus, porque Ele te amou e deu a vida na cruz para te salvar, para restaurar em você o desejo de servir o Senhor e de ser uma bênção nas mãos de Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus, com graça, traga restauração para o seu coração nessa manhã. E que você louve a Deus pelo privilégio de ter comunhão com Ele, com o seu corpo, e de ser parte da sua família. Desfrute da comunhão. Que Deus nos visite com restauração nessa manhã. O que acontece quando Cristo se manifesta? Reconhecemos nossa limitação. Obedecemos ao Senhor. Reconhecemos o próprio Senhor. Desfrutamos da comunhão, experimentando a restauração que Ele nos dá quando estamos em comunhão com Ele, na sua presença, no corpo de Cristo Jesus. Que Cristo se manifeste nesta igreja, nesta manhã. Amém, meu irmão? Que Cristo se manifeste na tua vida, minha irmã. Que Cristo se manifeste no teu lar. E que você saia daqui para servir o Senhor e ser uma bênção maravilhosa nas mãos de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.